E a pauta? Boa tarde, você que está aí numa véspera de feriado, uma quinta-feira com cara de sexta-feira, porque hoje é 30 de abril de 2015, véspera do 1º de maio, que é amanhã, dia do trabalho. Estou aqui com o Carlos Bregantin, ele é o meu convidado e eu acho que eu sou o convidado dele. E nós somos ambos convidados do Daniel Choi, que está lá na sala técnica. E eu queria dar bem-vinda a Cristose, que disse que estaria nos lá assistindo de Franca. Se você do celular. Aí, manda só um recadinho. Né, sem poder interagir, de repente. Por e-mail, né? Mas se der, manda só um oi. E aos outros tantos, né, que de repente possam estar nos vendo e ouvindo, ao vivo, que dá para interagir, né? Ao vivo dá para interagir. Né? Nós estamos ao vivo aqui no estúdio. Estamos ao vivo. Agora são 16 horas dessa quinta-feira, véspera de feriado. Dia 1º de maio, que é feriado no Brasil. Cara de sexta. Que é feriado em alguns outros países. E o dia 1º de maio tem uma história muito interessante, Carlos Bregantin. Eu fui dar uma olhada, né? Eu tinha já visto isso trabalho, no passado. Né? Por que é o dia do trabalho? Eu sei que tem a ver com a manifestação que aconteceu no final do século XIX de alguns trabalhadores nos Estados Unidos, em Chicago, que estavam pleiteando uma redução da hora semanal de trabalho. Os caras trabalhavam em torno de 16 horas por dia e queriam uma redução, enfim. E por conta disso houve manifestação, a polícia entrou. Para quem acha que o que está acontecendo em Curitiba é novidade... Enfim, a polícia entrou no negócio, as manifestações demoraram alguns dias, alguns trabalhadores foram mortos nos combates, no confronto, alguns foram presos e sumariamente executados por conta disso. Então, nesse contexto todo, isso repercutiu depois em outros países e tudo mais, mas como o manifesto começou no dia 1º de maio, que coincidentemente ou não, eu vi também que no calendário litúrgico dia de São José Operário, que é o São José Trabalhador. São José Trabalhador. Eu não sou um bom católico nesse sentido, eu não sei o que significa esse São José Operário, mas enfim, o dia 1º de maio foi tomado como uma data... memorial, né? Memorial, exatamente. Emblemática da luta do trabalhador por condições mais dignas, por uma legislação mais justa, enfim. E com o passar do tempo... E aí, né, Fernando? Você está citando um fato pontual, mas a luta, ou as lutas, né, por condições melhores de trabalho, remuneração, etc., é uma luta antiga desde os primórdios, né, dos tempos, até que tenhamos chegado nos dias de hoje com mínimos razoáveis de garantias, né, que de quando em quando, dependendo dos governos, das lutas e das situações... E do jogo de poder geográfica, que existe, né, em todo geopolítica, econômica, né, mudam, né, e ora para melhor, ora para pior, enfim, né. Enfim, então por conta disso a gente queria nessa tarde de quinta-feira conversar um pouco sobre essa dimensão do trabalho, da espiritualidade. Por que eu falo isso? Semana passada eu estava andando ali perto como chama? Da igreja de São Bento ali, né? Aqui no centro de São Paulo. Largo de São Bento. Largo de São Bento. Rua São Bento. Tem ali a igreja de São Bento e tal. E aí eu parei do lado, cara, e me chamou a atenção uma coisa que a gente já viu lá em Vinhedo, no Mosteiro Beneditino que tem lá, que é um dos lemas da Ordem Beneditina, se não a principal lema, que estava escrito assim no canto da igreja, na quina, né, ali na Florêncio de Abreu com o Largo, né? Ora et labora, que em latim significa ora e trabalha. Né? Que a ideia do Bento era esse equilíbrio entre o labor, que não é menos espiritual do que a oração, e a oração, que não é menos laboral do que o trabalho. Mas são dois aspectos importantes da vida que apresentados diante de Deus com simplicidade, tem valor, tem importância. E tanto que quando ele faz a regra de São Bento, ele estabelece uma série de ciclos que acontecem num período de 24 horas, em que o camarada que é ali
segue a regra de São Bento, ele vai trabalhar, ele vai interromper o período de trabalho para se dedicar à meditação e oração. Quando ele termina esse tempo de meditar e orar, ele volta para o trabalho e tudo mais. Mas a ideia era equilibrar essa relação. Eu acho muito interessante, quando a gente fala de ora e trabalha, primeiro esse diálogo, vamos dizer, entre duas atividades, que no entender de Bento, e que eu acho que no entender de um cristão relativamente maduro, ele vai perceber que é importante. O papel do trabalho e o papel da oração, o papel do momento de deixar a atividade laboral, vamos dizer assim, para se dedicar ao cuidado do coração, à relação com Deus de uma maneira específica. Né? Na verdade, a sacralidade, né, desses atos, né? Tanto de um quanto de outro. A ideia é, não poucas vezes, né, de que a oração seria uma atividade sacra, não é? Ou mais sacralizada, ou mais importante, e o trabalho não necessariamente. Mas no pensamento destes santos, né, o trabalho e a oração, eles transversam, né? Transversam em termos de dialogam, e em termos de sacralidade não há nenhuma diferença, né? Mas o que eu queria... Cris, de Franca, recebemos o seu e-mail. Que legal. Bom saber que você está aí. Que bom. Continue aí. E manda a sua... O que você acha sobre o trabalho? Manda aí sobre eu queria acrescentar, Fernando, algo que também, de quando em quando, nessas questões, quando nós falamos sobre trabalho, vem aquelas perguntas, jargões, né, especialmente em finais de dias cansativos, ou de finais de semanas cansativos de trabalho, né, ou em tempo de agruras trabalhistas, né, de dores, de injustiças, né, ou mesmo do cansaço, né? Aquela pergunta, quem é que inventou o trabalho, né? E a pergunta meio que assim, se eu souber quem foi, né? E aí voltar pro livro da criação, pro princípio, né? Em que o Criador institui e delega à criatura, ao homem recém-criado, responsabilidades que daí por diante seriam suas tarefas diárias, o seu trabalho diário, né? Que naquele caso e naqueles primeiros dias, né, foram atividades muito interessantes, tipo nominar as coisas, né? Ou o que havia sido criado. Coisas não. Cuidar, o que havia, né? Cuidar, nominar, dar aquilo que precisava de equilíbrio, né? O equilíbrio necessário. E eu incluiria esse dado para a nossa rápida conversa sobre o trabalho, e o que foi um pouco de tema nosso no almoço e tem sido tema entre eu e você algumas vezes, qual é a participação dessa entidade chamada mercado no que diz respeito ao trabalho, que é considerado pelos santos, né, como algo sacro, não é? Santificado tanto quanto a oração, por Deus uma tarefa divina que Deus reparte com o homem nesse sentido a tarefa da sustentação, né? Jesus tem uma fala interessante, né? Quando ele fala assim, meu pai trabalha até hoje. Né? Quer dizer, quando falamos do Deus do qual a Bíblia nos fala, é um Deus que trabalha. E o quanto de repente o mercado e o não entendimento, né, correto desse convite do Criador à criatura para participar com o trabalhador mor, né, trabalhando, né, quantas contaminações, né, quantas distorções aconteceram, de modo que nós chegássemos nos dias de hoje, e lamentavelmente aqui hoje nós estamos hoje especialmente, né, com uma tristeza grande de ver os acontecimentos lá em Curitiba e pelo Brasil afora e pelo mundo afora, no que diz respeito aos que lutam por condições melhores de trabalho e são reprimidos de maneira violenta por outros, né, que estão exercendo um trabalho, né?
debaixo das ordens de um Estado. Paradoxalmente, ambos pagos pelo mesmo Estado. Exatamente. São colegas de trabalho, eu diria, né? Disputando, né? Saem do mesmo orçamento. Exatamente. Quer dizer, vamos dizer, essas contaminações, essas distorções, de repente fazem do Dia do Trabalho escolhido para esse memorial, né, esse emblematismo para esse tipo de reflexão. Né? Em tese seria isso. E tem uma coisa que eu li que eu achei interessante, cara. Tem um historiador, não lembro o nome dele, que ele faz uma referência, que se eu não me engano já quem estabeleceu, oficializou o 1º de maio como feriado nacional, foi o presidente Arthur Bernardes, lá no início do século XX. Mas na época do Getúlio Vargas é que ele, na realidade, tomou o 1º de maio como uma data que era para ser uma data de memorial, de ser um tempo de relembrar o momento da, vamos chamar assim, a classe trabalhadora que se coloca e que luta para manter a questão do direito trabalhista, da dignidade do trabalho, passou a ser uma data mais festiva. E aí os caras dizem que nessa época houve um esvaziamento dessa questão mais de luta, de reivindicação e se tornou mais de festa. Mas enfim, aí um pouco da história do 1º de maio no Brasil. Mas não hoje mais, mas parece-me que ainda em termos literais, né, ou práticos, né, o salário mínimo, justamente tem essa... recebe o acréscimo, né, tentando corrigir as perdas inflacionárias. Que foi, inclusive, se não me engano, nessa época. Aí, mas os caras falam isso, que isso é mais uma jogada em termos assim, dar uma disfarçada para que os trabalhadores esqueçam um pouco de que esse 1º de maio é tempo, talvez, de lembrar que, olha, vamos estar atentos e tudo mais. Aí, enfim. Mas quando você toca na questão do Gênesis, eu tô lembrando de uma coisa que é interessante a gente, talvez, considerar. Na tradição judaico-cristã, Carlos, ela no sentido mais simples e focado ali na sua própria história, o trabalho não é visto como uma maldição. É isso que você falou. Sim. O trabalho é visto como uma coparticipação criativa que Deus oferece ao ser humano, e de cuidar da sua criação e de assumir responsabilidades e de ser humano. É interessante que de todas as espécies ao ser humano é dada essa prerrogativa, né? Ao passo que na cultura grega, e eu acho que nós herdamos muito da cultura grega e a gente coloca a culpa na cultura judaico-cristã, mas acha aí uma injustiça. Na cultura grega havia uma ideia de que o trabalho ele era uma maldição dada aos homens. Tanto que quando você olha a estrutura social da grega, do período clássico, trabalho era considerado assim, algo que era dado para quem não tinha formação. A nata, a elite da sociedade... Os vassalos. Talvez tenha um paralelo com hoje, mas a elite da sociedade, eles tinham tempo para pensar, para refletir sobre as questões da vida. Trabalhar era um fardo que não era para um ser humano digno. Porque eles entendiam assim. Já a cultura judaico-cristã, não. O trabalho ela faz parte do mandato cultural que Deus dá ao ser humano. E entre outras coisas, o que dá dignidade ao ser humano. Sim. O que a gente precisa entender é que nesse... que imprime valor, né, de humanidade e significado ao ser humano. Né? E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante também, Paulo reforça isso, o apóstolo lá, que assim, o trabalho ele tem uma conotação e um propósito que é voltado não somente ao ganhar o pão para si mesmo e o acúmulo de bens, mas é o bem comum. Bem comum. Né? Paulo fala uma coisa interessante sobre ele combatendo a preguiça. Né? Que quem não quer trabalhar não coma antes, mas aí ele vai falar, ele chama o cristão, que foi combatida por Salomão também nos seus escritos, né? Ele bate pesado contra o preguiçoso. Mas né? Paulo ainda fala uma coisa interessante, quer dizer, que se você trabalhe para que você possa ter com que ajudar
quem tem pra necessidade. Si e pra é isso se que é interessante, solidarizar, exatamente. exatamente. A visão de Paulo do trabalho não é simplesmente uma questão assim, vou ganhar vida, vou acumular e vou conseguir, mas o trabalho ele tem o sentido de resgatar aquilo para o qual Deus nos criou, nessa perspectiva do valor do trabalho, mas também através do trabalho poder ajudar, poder beneficiar, poder cuidar de pessoas que em determinadas circunstâncias não têm condição de cuidar de si mesmas. Na verdade, no pensamento cristão, nunca o trabalho esteve ligado, digo, a partir do Cristo, né, ao acúmulo, né? Não. Pelo contrário, o acúmulo sempre foi criticado, inclusive nas parábolas, nas histórias de Jesus, né? De que essa não era a proposta para. E se a gente parar para pensar... Como também não era a proposta, óbvio, a injustiça que ele mesmo, o Cristo, viu, né? E denunciou, né? Nos seus dias terrenos aqui, né? Que era... assim, a coisa das classes sociais, do trabalho escravo, não é? E do exagero da opressão dos poderosos em relação aos menos favorecidos, enfim, quer dizer, há toda uma crítica bíblico-histórica, né, sobre isso. Se a gente parar para pensar, eu acho assim, Carlos, a questão do acúmulo, uma das raízes, não é a única, evidentemente, mas um dos fatores, vamos dizer assim, quando a gente pensa na injustiça social e na carestia, né, na carência de alguns, é porque é aquela... Aliás, isso a gente fala normalmente no dia a dia, quer dizer, muitos têm tão pouco e poucos têm muito. Né, quer dizer, esse acúmulo exagerado. Eu estou até sendo... Assim, a miséria e a pobreza tem no acúmulo de alguns o seu... assim, né, o seu nascedouro, né? Silva Rezende Tamboraí, Rio de Janeiro. Boa tarde, queridos. Me faz lembrar do que eu ouvi numa mensagem, que a consequência do pecado não foi o trabalho, mas o suor do rosto. O trabalho já existia antes. O Criador delegou funções e nelas haveria muito prazer. Boa tarde, paz e bem. É isso aí, Silvio. Paz e bem, mano. Resumiu bem. Ela, quando eu me reportei lá ao Gênesis, né, me veio à mente também aquilo que responderia à pergunta daqueles, né, quem criou o trabalho, né? Porque na verdade quem faz essa pergunta, muito provavelmente, eu diria, muitos não estão reclamando do trabalho, mas desse cansaço, desse estresse, né, desse desconforto, né, que um trabalho ou uma atividade, né, exagerada acaba trazendo. Por que né? eu acho assim, tentando pensar de maneira meio lógica, Carlos, por que o trabalho trouxe essa consequência? Porque eu acho que hoje ele está intrincado aí, ele está envolvido com uma série de questões relacionadas às nossas próprias injustiças que nós estabelecemos. As relações de trabalho ficaram injustas, além de consequências naturais a todo a criação, que eu acho que quando Deus fala assim, olha, já que você quer viver por sua conta e risco, e existe uma série de consequências desse nosso ato de rebelião contra o Criador, né? Nós nos rebelamos contra o Criador, mas a gente, por conta disso, tem consequências na nossa relação com Ele, com nós mesmos, próximo, né? Com o nosso próximo, com a natureza, com a criação e a própria criação entre si. Né? Então, a gente tem tempos de seca, a gente tem tempos de enchente exagerada e tudo mais. Quer dizer, há uma desordem na criação, e Paulo fala uma coisa interessante em Romanos 8, que a criação espera a reordenação das coisas, usando essa palavra. Quer dizer, ela espera voltar ao normal. Exatamente. Né? Então, como nós, né? Mas eu acho que há um fator humano, não só natural, há um fator humano de que o trabalho se tornou difícil. A gente fala hoje do mercado, e a gente estava falando um pouco dessa mentalidade do mundo corporativo. Eu estava pensando uma coisa, Carlos, por exemplo, hoje você tem no mundo... Você não, né? A gente tem no mundo assim milhares e talvez milhões de pessoas que são empregadas por corporações. Ora, o que são as corporações, cara? As corporações, elas são... Tem um amigo que fala uma coisa interessante. É pessoa jurídica. Existe coisa mais antagônica? É pessoa jurídica. Quer dizer, é pessoa, mas não é.
É uma entidade. Eu não sou... É diferente, por exemplo, o camarada aqui, que é... Antigamente, assim, o seu José, ele contratava os seus empregados. Quem que era o patrão? O seu José. Uhum. Quem que é o patrão hoje daqui desses milhões de funcionários? É a não sei o que company. É uma companhia que tem sede em tal lugar, uma holding. Então, assim, a condição de despersonalização dos vínculos de trabalho hoje, eu acho que tornam uma situação difícil. Tornam mais agudas as injustiças, a questão da posição do trabalhador, o que ele faz. O Marx, que tem algumas coisas muito interessantes que o Karl Marx escreve, mas quando ele faz a análise do trabalho, quando ele comenta sobre a alienação do trabalhador, tem uma outra coisa interessante. O ritmo industrial de trabalho que a gente vive hoje, Carlos, por exemplo, o que ele dizia é o seguinte: antigamente um sapateiro era um cara que fazia o sapato. Ele cortava o couro, ele elaborava o desenho, ele costurava, ele montava, pregava e colava e terminava o sapato. Quando entrou o processo de fabricação em linha, um funcionário daquela fabricação de linha, você pergunta assim: o que você faz? Você constrói um sapato? Não, eu faço os 2 primeiros furos onde vai passar o cadarço do sapato. E você faz isso o dia inteiro? Faço isso o dia inteiro. Há quanto tempo você faz isso? Faz 8 anos que eu faço isso. E ele chamava isso da alienação do trabalhador acerca do fruto e do produto do seu trabalho. Então, assim, eu acho que à medida que a sociedade foi se organizando de uma maneira muito mais complexa, a gente criou hoje relações de trabalho que são muito mais complexas. Mas, só para concluir o pensamento, não é para considerar assim, nossa, hoje é muito pior. Não sei, se a gente for olhar antigamente, as relações de trabalho, a própria Bíblia, no Pentateuco, especificamente no Levítico, no Êxodo, ela procura preservar a relação de trabalho, o descanso, a questão do trabalho escravo, de evitar essa questão. Então, quando a gente olha, vamos pensar no Êxodo. O que está acontecendo no Êxodo é que você tem uma massa enorme de trabalhadores sendo explorada pelo faraó, pelo Estado egípcio, e há ali uma ação libertadora daquele povo que trabalha sob o chicote e absolutamente mal remunerado, fazendo uma leitura trabalhista do Êxodo. Existe essa questão, né? Então essa questão é antiga do trabalho como... Então, assim, por que tornou cansativo? Porque há relações de opressão, de injustiça, de exploração sobre o trabalhador. O que... Kátia, já vou ler a sua pergunta, viu? O que você... aliás, o que nós talvez devêssemos inserir... Bom, tem essa questão do mercado e também uma outra palavra que precisa ser inserida nesse contexto, porque ela gera essas dores todas, é o consumo, não é? E aí, nesse sentido, o nosso resgate, né, para aquilo que o Evangelho propõe como normalidade da vida, né, é resgatar essas relações, resgatar o conceito a respeito e o significado, né, que o trabalho deveria, já não tem mais, né, mas deveria ter para o trabalhador, né? A questão é que, à medida que o mercado industrializou, hoje tecnologizou, automatizou, ele foi criando novas ferramentas que, aí é aquela coisa, coisificaram tudo, precificou-se tudo, e isso tem como consequência uma desumanização. Então você tem, vamos dizer assim, no mercado hoje, ou numa corporação, aquilo que você estava de corporação, de quem é quem, na verdade, você tem uma mistura
de que a importância de um ser humano em algumas organizações, ela é tal qual ou menor do que a importância de um computador, de uma ferramenta que está sendo utilizada. Quer dizer, mercado, consumo e a desumanização que criou essa despersonalização, de modo que no final do dia, quando termina o horário de trabalho de alguns, na verdade ele não sabe de quem ele se despede, para quem ele diz até amanhã. E talvez em si mesmo ele não tem essas garantias, né? Bom, eu trabalhei hoje o dia todo, ou mais do que o dia todo, né? Como hoje você tem gente tida até como viciada no trabalho, né? Que trabalha horas e horas e horas a fio, mas ao final dessas tantas horas ele olha para si e ele não consegue encontrar sentido. O sentido ele próprio. Entendeu? Que aí entra essa coisa da desumanização que, se a gente pensar no Gênesis, né? A tarefa que foi dada, que seria o trabalho, que resgataria a ideia do orar e trabalhar, do trabalhar e orar, né? Do tornar tudo isso divino, tudo isso santo, tudo isso sagrado, e todas as vezes que se diz tornar divino, santo, sagrado, tem a ver com o resgate da inteireza, né? Do ser. Né? A proposta hoje no mercado de trabalho é muitíssimo distante disso. Né? Então, e isso que você está falando é interessante, Carlos, porque assim, o cara, ele às vezes é essa sensação muitas vezes que acontece. O cara sai, termina aquele dia puxado do trabalho, e aí a pergunta assim, por que eu fiz, para quem eu fiz? E afinal de contas o que eu fiz o dia inteiro. Exatamente. E aí, talvez seja muito... nesse sentido que o cansaço, né, o estresse, muito mais por conta disso até, de modo a ele às vezes não conseguir fazer uma oração de gratidão, né, pelo que aconteceu. Né? E aí, assim, às vezes a única conclusão que ele chega não deixa de ser uma resposta, mas assim, ela é uma resposta que não banca os anseios do coração humano, que é assim, bom... Para que eu fiz, porque eu fiz e o que eu fiz afinal? Bom, é o meu ganha-pão, para ganhar o meu salário no final do mês e pagar minhas contas. Legal, exatamente. Joia. Só que essa resposta e esse propósito... Como dizem alguns, é o que tem para hoje. Isso não vai bancar, vai chegar uma hora que vai gerar frustração. Então a questão para que serve o trabalho? E quem nos ajuda aqui... Ajuda aí. Ajuda aí. A Cristose de Franca, ela está dizendo aqui, apesar de ter uma jornada tripla, meu Deus do céu, até cansei, vejo o meu trabalho como uma missão, sirvo ao Senhor com o meu trabalho, no emprego, em casa e no cuidado da minha família, faço com prazer. E tem essa consciência de que é também para ajudar o próximo. Né? Eu acho que de forma simples é essa a questão, é não perder isso de foco. Para quê? Onde quer que seja, o que quer que seja, para que eu estou fazendo. Qual que é o objetivo? Deixa eu ler mais um aqui, tem mais dois. Leia. O Dirceu Cardoso, Curitiba. Boa tarde, amigo. Só para não perder o costume, vou mandar uma pergunta hoje. Podem comentar um pouco sobre o que são chamados hoje os workaholics, viciados em trabalho, como evitar exagero. E o Luiz Braga, sobre a questão do acúmulo. Creio que aquilo que eu ganho com o meu trabalho não é somente para mim, mas para a comunidade, para a igreja. Eu diria também para a sociedade. Se você está entendendo comunidade, sim. Próximo, né? O Brega tem uma frase interessante que eu sempre compartilho no Facebook. Nada nunca falta os que repartem generosamente. Isso aí, o Brega fazendo história. Né? Mas a Kátia Suzuki, aqui de Santo André, ela fala uma coisa interessante. Como nós encaramos o negócio. E aí tem a etimologia da palavra negócio, que é a negação do ócio. Né? Quem está em negócio está negando o ócio. Mas houve uma adulteração dessa. Então, mas eu acho que isso tem a ver dessa etimologia, que é um excelente resgate. Então, eu acho que mas o Dirceu fazer esses resgates. Né? O Dirceu ele está falando do workaholic, que é o viciado em trabalho. Eu acho assim, são os dois extremos, vamos dizer assim, relacionados ao trabalho. Você tem a preguiça
esse ócio contínuo que você tem que combater, né? Isso é um dos males que que na há em tradição nós, né? da igreja cristã é um dos 7 pecados capitais. Exatamente. A preguiça. É um mal que há em nós. Mas, né? por outro lado, tem uma outra questão que é séria, que é esse que o Dirceu está falando do vício do no exagero, trabalho. né? Do exagero. E quando fala do ócio, e aí a Kátia está se referindo àquele texto do Domênico de Masi, o ócio criativo, né? Que é esse tempo do não fazer nada, mas é um tempo do não fazer nada criativo. Eu substituiria esse ócio por uma outra palavra de origem bíblica, o Shabat, o sábado, o descanso, a pausa. E é interessante, Carlos, porque quando a gente fala do trabalho, na Bíblia assim, fala do trabalho e automaticamente fala do descanso. E para falar a verdade, olha que coisa interessante. Andam juntos. Né? Na cronologia da criação, vamos chamar assim, se é que ali é uma cronologia tão clara assim, mas assim, Deus vai criando as coisas, vem criando. No 6º dia, a última coisa que Deus cria é o ser humano. Quando o ser humano está pronto, termina o 6º dia. Começa o 7º dia, que é o descanso. Então é interessante assim que assim que o homem é criado, talvez a gente poderia pensar assim, que Deus está falando assim, e aí, bom, tá pronto, vamos trabalhar. Não, agora que você está pronto, está tudo pronto, eu convido você para o descanso. É o 7º dia. Vamos interagir, né? Vamos nos conhecer. Olha né? que coisa interessante. Eu gosto de pensar nessa dinâmica, na maneira do movimento de Deus na criação. Quer dizer, o que é mais importante, além do trabalho, é o seu relacionamento comigo. Esse tempo do descanso. Então, eu acho, como que a gente, o dia eu pergunto, como que a gente lida com o vício sem ser legalista, mas eu acho que é considerar aonde que está o meu sábado. A gente estava brincando aqui agora há pouco, assim, que amanhã vai ser feriado. Aí vão ter 3 dias que, em tese, para grande parte da população, vai ser um tempo que ele vai poder deixar o seu trabalho regular. Mas muitos provavelmente vão chegar na segunda-feira, dia 3 de maio, o cara vai chegar segunda-feira no trabalho e dizer, nossa, cara, tô cansado. Ou seja, em tese, são 3 dias que há a possibilidade aí de um ócio, de um descanso, de um tempo de mudar as coisas, de fazer uma pausa. Mas talvez nós estejamos assim tão freneticamente ligados a estar girando o tempo todo que quando surge a oportunidade de parar, a gente não consegue fazer essa redução. Alguns perguntam, né? O que é que eu vou fazer para descansar? Quem vai descansar não precisa fazer nada, não deve fazer nada, né? Fernanda, a gente está indo aí para o final, mas eu queria, pegando esse gancho do Daniel, assim, bom, como todo vício em si e por si é condenável, né? Isto é, quando você usa a palavra vício, você está se referindo a algo que saiu do seu controle. Fora do controle, está sendo utilizado em exagero, etc. Você está sendo controlado. Né? Exatamente. Conquanto, no que diz respeito ao trabalho, que tem a ver com recursos, né? Adquirir recursos para dar conta da própria vida e da vida de alguns, eu diria assim, há tempos e tempos. Acho que o que não dá, penso eu, nesses dias que nós estamos vivendo, querer viver como se vivia há 1500 anos atrás. Né? Há uma adaptação necessária a isso tudo que está acontecendo nos dias de hoje. No entanto, eu penso que as pessoas precisam, quem sabe, ser inteligentes ou até sábias para entenderem que há tempos, por exemplo, né, os meninos que estão em tempo de faculdade e muitos têm que trabalhar e estudar, mas tem um período de 4, de 5 anos. Quer dizer, o que não se pode admitir é que a vida útil e ativa dessa pessoa seja assim, vamos dizer, dos 18 aos 60 anos de idade, que muito provavelmente ele não vai conseguir. O importante é, muitas vezes, determinar
Certos tempos, por exemplo, o sacrifício que se faz para adquirir uma casa própria, o sacrifício que se faz para fazer uma viagem que se quer fazer, o sacrifício que se faz quando um filho se casa, ou para pagar a faculdade de um dos filhos, enfim, sejam lá quais forem os sacrifícios dignos que se quer fazer, entender que aquele tempo, às vezes é tempo, como disse a Cris, né, de triplas ou quádruplas jornadas de trabalho, mas o que ela não pode é ser ad eterno. E mesmo assim, você no meu modo tem de o entender, tempo de semear, mas você não tem o tempo de colher. Exatamente. E mesmo assim, você descobrir, como eu digo para alguns, né, em meio a isso tudo, os pequenos oásis enquanto você está nesse tempo em que o trabalho te exige desse modo. Né, e que estes pequenos oásis estão e podem estar muito próximos e disponíveis. Só que às vezes o consumo, essa coisificação que esse tipo de trabalho produz nas pessoas, impedem que elas veem, por exemplo, a flor brotando do outro lado da rua, que pode ser aquele tipo de tempo de contemplação que pode revitalizar a própria vida, né? Ó, já passamos já. Mas é isso, da minha Jonadab, parte, da minha parte eu consideraria o que o Daniel colocou desse modo, Daniel. O Jonadab, ele mandou um e-mail aqui dizendo, e é interessante, eu acho que pontua umas coisas: quando estou trabalhando, estou fazendo também o reino de Deus. Com ele cuido do reino, minha família, e ajudo os irmãos. Eu acho que é ter essa, no mínimo, essa consciência, né? E, ouvindo você falar essa questão dos tempos, me veio o que está no Salmo, acho que é 90. Ensina-nos, Senhor, a contarmos os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Eu acho que contar os dias é entender os ciclos, os períodos, em que tempo que eu vivo hoje e como que eu vivo esse tempo hoje, no que se refere a trabalho, no que se refere a tempo de trabalho, a tipo de trabalho. Né? Mas, enfim, de qualquer maneira... Para levar em conta o que o Jonadab colocou, e eu da minha parte vou nessa, por encerramento, que a gente já está estourando no horário, mas assim, já falamos aqui inúmeras vezes sobre isso, né, e não custa reiterar a partir até dessa fala. Né. Não há lugar e não há ambiente, não há tempo que não seja sagrado. Não é? O mercado se encarregou de secularizar, de coisificar, de materializar até a própria vida, né? Mas o nosso entendimento de reino de Deus, ele vai nessa direção que foi colocada aqui, que é o nosso pensamento. Né? Você pode sim fazer da sua vida, da sua atividade, do seu tempo, o seu tempo de culto, né? o tempo de oração, uma disciplina espiritual. E para que seja uma disciplina espiritual, ela precisa ganhar esses sabores, esses aromas, né? Do que tem a ver com o Senhor e o Criador. Isso, né? que você está falando não é fácil. Não. Porque eu fico pensando assim, é uma busca, né? O mercado, ele é tão cruel porque assim, ele torna tudo mercadoria. A mão de obra do trabalhador e o próprio trabalhador é visto pelo mercado, afinal de contas, como mercadoria. Mas eu acho assim, isso que você está falando é um caminho, mas reconhecendo assim que é uma disciplina. E não é tão simples. Mas eu acho que se a gente deixa de disciplinar isso, cara, a gente se perde completamente. Pessoal, deu a hora. Falar sobre trabalho é muita coisa. A gente só quis pontuar no dia do trabalho, para você aproveitar o dia primeiro e pensar um pouquinho sobre o trabalho. Agradecer a você que tem um trabalho, porque tem aqueles que não têm um trabalho. Né? Quer dizer, no dia 1º de maio... E aqueles que não têm um trabalho compreendem melhor a bênção que é o trabalho. Exato. Tem aqueles porque às vezes os que trabalham não têm essa compreensão. Aqueles que vivem uma situação de desemprego que é muito aflitiva, enfim. Pessoal, a próxima quinta-feira, eu não sei que dia de maio mas essa é a primeira quinta de maio. 7 de maio. O cara é pontual. A gente se vê lá. Aproveite bem o seu feriado.
Dia 1º de maio, amanhã, dia 2, dia 3, se você puder descansar com quem você gosta. E se quiser descansar mesmo, não faça nada. Daniel, você também, porque você é muito formiga atômica e não para. Abraço para vocês todos. Tchau, gente. Até.